queridos amigos, sejam muito bem-vindos à nossa live da Semana Santa, ao nosso culto, nossos queridos irmãos. E o tema dessa Semana Santa é o drama da paixão. Um tema muito bonito, que fala da paixão de Cristo, que traz a nossa salvação, né? Através da morte da cruz, porque Ele ressuscitou e Ele vive. Amém. Por isso. Então nós começaremos com um lindo louvor. Vamos primeiro nos colocar de joelhos para falarmos com o nosso Deus. Você que está acompanhando também, fique à vontade em se ajoelhar ou fique como está. E vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Deus. Pai querido, obrigado por estarmos aqui, reunidos no Teu santo nome, em boa saúde, em bom estado. Que o Senhor visite aí o lar de cada uma pessoa aqui representada, os nossos familiares e entes queridos. Que o Senhor também visite as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando da sua casa, do seu carro, onde quer que essa pessoa esteja. Que as Tuas bênçãos cheguem até essa pessoa e até a família dessa pessoa, Senhor. Por favor, venha nos abençoar e nos guardar de todo e qualquer mal. Dirija-me através do Seu poder, do Seu Espírito Santo, que eu não fale de mim mesmo, mas inspirada pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Que aqui nós possamos aprender a Tua palavra, a Tua vontade na nossa vida, o querer e o efetuar, para a honra e glória do nosso Salvador Jesus Cristo. Essas bênçãos nós te pedimos com perdão dos nossos pecados. Que seja feita a Tua santa e bendita vontade, ó Pai, em nome e por amor do nosso Salvador Jesus. Amém. Amém. Fiquemos de pé para louvar o nosso Deus. Cante conosco, você que está aí nos acompanhando. Só um momentinho. Enquanto isso, né, vamos ler um lindo salmo? Tem um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 46. Ele diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Que esse mesmo Deus esteja com você que está nos acompanhando. Só mais um momentinho e nós teremos um lindo louvor para adorar o nosso Deus maravilhoso.
pudéssemos ser salvos. Amém. Tudo isso passou e nós estamos relembrando e comemorando, rememorando a vitória de Cristo na cruz. Porque tudo isso foi passado.
mas é importante nós sabermos o nosso preço. Nós fomos comprados com alto preço, que foi o sangue de Jesus. Ouviremos agora um louvor pelo Sandro. Oração. Boa noite a todos. Que Deus seja louvado. Vem ver a cena.
Lindíssimo esse louvor, né? Muito lindo. Vamos abaixar nossa fronte da forma como estamos para mais uma oração. Pai querido, obrigado por estarmos aqui na tua presença mais uma vez. Por favor, Senhor, esteja conosco. A tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos ali em teu nome, ali o Senhor estaria. E nós cremos na tua presença, na presença poderosa do seu Santo Espírito que atua na nossa vida, na vida de cada pessoa que está assistindo conosco. E na presença dos seus santos anjos aqui. A ti todo louvor, toda honra, toda glória em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Vai conseguir projetar aqui, Beth? Ok. O tema hoje é Simão Cirineu, seu lugar junto à cruz. Quem será que era Simão Cirineu? Simão Cirineu, ele é uma dessas figuras que deixou uma marca extraordinária em milhões de pessoas ao redor do mundo, onde a história do Evangelho é pregada. Ele era natural da cidade de Cirene, que era uma colônia grega, né, localizada ali na costa norte da África, onde viviam muitos judeus. Então, nós podemos entender e dizer que Simão, ele era um judeu africano. E, em hebraico, né, africano quer dizer Shwes. É esse o nome? Essa pronúncia? Shwes, né? Que significa negro. Jesus, na sua última fase, né, do ministério, na última fase de seu ministério, ele passava ali enfrentando uma série de hostilidades, rejeição, condenado em 2 tribunais, esbofeteado, açoitado, coroado com coroa de espinhos e coberto com uma capa carnavalesca que era objeto de gracejos, né? Todos nós conhecemos o trajeto da cruz, antes de chegar na cruz, desde que ele foi preso, a condenação, milhares de pessoas ali gritando, crucificam, crucificam, e no meio daquela multidão, com certeza, havia muitos demônios querendo a morte de Jesus, do nosso amado Jesus. Porque entendia-se que uma vez que esse Salvador que veio, nasceu, se tornou um de nós, quando ele morresse na cruz, o entendimento das hostes do mal é que ele morreria e ali estaria acabado, que nós não teríamos chance de salvação. E graças a Deus havia um plano maravilhoso traçado pelo nosso Deus. E esse plano, infelizmente, fazia parte, esse processo da entrega de Jesus na cruz. Era o preço pago por nós, um cheque pré-datado, para que nós pudéssemos ser salvos em Cristo Jesus. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, como pessoas, né, individuais, na nossa verdade nua e crua, nós sabemos que nós não temos condições nenhuma de sermos salvos. Nenhuma.
Mas, graças a Jesus Cristo que pagou esse alto preço, e a palavra de Deus, inspirada pelo poder do Espírito Santo, que até hoje nós temos, e nos mostra o caminho até Cristo, e ele fala, eu sou o pão da vida, né? Ele é a verdade, o caminho e a vida, e é através dele que nós chegamos ao Pai. Graças a isso, nós conseguimos, pela graça de Deus, sermos salvos. Mas precisamos crer, precisamos conhecer a sua palavra, precisamos buscá-lo. E a graça, ela é de graça. Você não precisa pagar nada por isso. Mas você precisa entregar o seu coração, né? Cada um de nós, sem reservas, todos os dias. Porque cada dia, ele é um presente. O outro dia não nos pertence. Passado, já passou. O que aconteceu no passado, nós não temos como mudar. Não adianta ficar se culpando ou falando, olha, mas eu fazia isso ou fazia aquilo, né? Eu era uma pessoa dedicada, tinha comunhão com Deus, tal. Passado. Todos os dias é um novo dia no seu livro da vida do Cordeiro. Todo dia o anjo, ele escreve uma nova história nossa. E nós temos a oportunidade de escolher estar com Jesus, de buscá-lo, de pedir o poder dos altos céus, pedir o batismo do Espírito Santo, para que ele nos transforme. O encontro com Jesus. A cruz preparada para Barrabás, que era um criminoso da época, de alta patente, né? Ele estava ali merecidamente, ele foi solto, porque aquela multidão encandecida pelos demônios, elas praticamente quase que obrigaram, né? Mas não dizemos que obrigou, porque Pilatos, ele escolheu, ele tinha o poder de escolha. Ele poderia dizer, eu decidi, eu sou o governador, eu decido, e não vai crucificar e pronto, ele é inocente. E ele sabia que ele era inocente. Mas ele optou por preservar as patentes dele, né? A posição dele. E ele condenou Jesus, escutou a multidão. E aí, naquele caminho do Calvário, né, já a cruz preparada, foi colocada sobre os ombros de Jesus Cristo, e Simão, esse sirineu, ele estava chegando na cidade e ele contemplou aquela cena, estarrecido, né? Presenciou aquela cena de vergonha e de dor, porque Cristo estava ali nu, todo ensanguentado, machucado, cheio de marcas e vergonhas daquilo que, da forma como eles maltrataram Jesus. Por isso que ele chorou, porque ele não viu bondade na humanidade ali naquele momento. E Jesus é pura bondade, né? E aí Simão Sirineu porque ele veio dessa cidade, ele contemplou ali e viu esta cena. Eu vou ler para vocês esse texto, que ele é muito, muito lindo, né? Ele fala assim, a caminho do Calvário, ele leva em seus ombros o madeiro horizontal da cruz e o patíbulo, que podia pesar até 30 quilos. Jesus foi levado ao Calvário apressadamente, em meio à zombaria, gritos, de insultos da multidão. Ao passar o limiar do tribunal de Barrabás, os dois ladrões que também seriam crucificados com Jesus receberam a sua cruz. O peso do madeiro era mais do que o Salvador podia suportar. Às vezes a gente pensa assim, 30 quilos não é muito. Não é muito quando você está saudável, quando você não está todo esfacelado, machucado, destruído, como ele estava, fraco, né? Andou apenas alguns passos e caiu, desmaiado sobre o peso da cruz. Quando voltou a si, a cruz foi outra vez colocada sobre seus ombros. Cambaleou mais alguns passos e outra vez caiu sem sentidos. Seus algozes viram que lhe era impossível carregar aquele peso, além de suas forças, e ficaram perplexos, sem saber quem deveria levar aquele fardo humilhante. Ou seja,
Eles olharam para eles e falaram: a gente não vai fazer isso. Ele vai ter que dar conta de levar. Mas eles viram que ele não tinha condições nenhuma. Naquele momento, vindo casualmente ao encontro deles, apareceu lá Simão, um sirineu, a quem obrigaram a levar a cruz até o Calvário. Está no capítulo 23 dos escritos de Ellen G. White, a glória do Calvário. Com toda aquela multidão, né, que nós lemos agora há pouco, dá a impressão que só tinha Simão ali, né, para carregar essa cruz. É como se ele fosse único naquele lugar. Mas havia muitas pessoas. Haviam muitas pessoas ali que poderiam carregar a cruz. Por que será que Simão foi o escolhido? Simão não foi um mero espectador, né, no serviço da cruz. Ele participou diretamente do sofrimento de Cristo. Em Marcos 15, 21 está escrito: e obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, a carregar-lhe a cruz. Teria a providência divina conduzido os soldados romanos a Simão? Fica a pergunta. Vamos pensando aí. O serviço da cruz que Simão fez lá no Calvário foi um serviço extraordinário. Ele aliviou a carga de Jesus. E nós? Será que nós carregamos a nossa cruz? Será que nós aliviamos o fardo de Jesus nessa questão da salvação do ser humano? Nós não temos poder de salvação, mas nós conhecemos o Evangelho e podemos levar a palavra de Deus. E levar a cruz é talvez um dos maiores privilégios das Escrituras. E esse privilégio também é nosso, tomar a cruz e seguir Jesus em dedicação e serviço. Alexandre e Rufo, que eram os filhos lá de Simão, né? As Escrituras não oferecem muitos detalhes sobre Simão. Em Marcos 15, 21, está escrito, ele se refere a ele como pai de Alexandre e Rufo, membros da igreja primitiva. Qual que era a igreja primitiva? Era a igreja que Cristo fundou juntos com os discípulos, que João vinha pregando, né? Então era uma igreja primitiva. Em Romanos 16, 13, o apóstolo Paulo inclui uma saudação a Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Por esses pequenos versículos, são pouquíssimos, mas eles falam muito, eles são eloquentes. No caso, Alexandre Rufo, ele fazia de uma parte de uma família onde ele, o irmão e a mãe faziam parte da igreja primitiva. Eles adoravam o Deus vivo. Eles acolhiam os apóstolos. Davam guarita, né, nas viagens de Paulo, para lá e para cá. E Paulo fala que tem sido mãe para mim também, né? Então, isso é tão interessante que abre um alerta para nós. Eu não tenho filhos, né? Mas para quem tem, mas eu tenho também meu esposo. A gente ora, quer que a pessoa também esteja preparada. Temos irmãos, temos familiares. Então, nessa providência de Deus na vida de Simão, ela pode ocorrer na vida de qualquer um dos nossos. Porque Deus trabalha em favor da salvação de todos. E quando nós oramos e intercedemos, nós também estamos carregando a cruz. Nós estamos levando os nossos familiares aos pés de Cristo. Então a gente tem que confiar, porque Deus, ele não existe aquele ditado que escreve certo por linhas tortas, né? Ele escreve certo por linhas certas. E tudo tem um momento certo de Deus. Alexandre Rufo, sua participação nas narrativas do Evangelho dura um curto espaço de tempo, que poderia ser contado em termos de minutos, mas tem um significado eterno,
Porque com certeza esses dois irmãos intercediam por seu pai, né? Pelo seu pai, que é Simão. Os filhos de Simão eram discípulos de Jesus, mas ele mesmo, Simão, não tinha aceitado a Cristo como seu Salvador. Porque se ele tivesse aceito, ele estaria falando, Paulo se referiria a ele também, porque afinal de contas, ele era o homem da casa, ele era o sacerdote da casa, certo? Simão, ao contemplar aquela cena, né, ele carregou a cruz e ele viu ali Jesus sofrendo, né? Ele viu quando Jesus pendeu a cabeça e o retorno do sol intenso e brilhante como jamais visto. Simão saiu do Calvário marcado para sempre. Simão sentiu-se sempre grato pelo privilégio de carregar a cruz do Redentor. O peso que foi obrigado a levar tornou-se um meio para a sua conversão. Os eventos do Calvário e as palavras que ouviu de Jesus pronunciar levaram-no a aceitá-lo como filho de Deus. Está no capítulo 23 da Glória do Calvário, página 141, do livro Ellen G. White, dos escritos dela. Não existe hora certa e lugar certo, mas sim providências de Deus, que está no controle e na direção de todas as coisas. Simão de Cirene viveu essa experiência. Que nós possamos viver essa experiência, né, na nossa vida, e os nossos queridos também possam viver essa experiência. Contemplar Jesus, né, na cruz, contemplar esse sacrifício, pensar, né, no nosso dia a dia, sempre que pudermos, buscar a presença de Deus, lembrar o quão nós somos amados, o quão nós somos amados, né, por Deus, que nos amou tanto que deu seu único filho para morrer por cada um de nós. E graças a Deus, ele fez esse sacrifício. Hoje ele vive e reina para todos sempre e eternamente. É importante lembrar isso, né? Nós contemplamos essa cena com tristeza porque ela fez parte da história de Cristo e da nossa história. Para que a gente fosse comprado, para que a gente tivesse salvação, ele precisou passar por tudo isso. E nós não podemos simplesmente esquecer, né, desse fato. Por isso que nós comemoramos também a Páscoa. Mas é importante sempre lembrar que ele vive e reina para todo sempre. Tá? Ao longo do percurso do Cirineu, do norte da África, Palestina, nos vem à mente, né? Preparado para a celebração da Páscoa, encontra-se com aquele que é a nossa Páscoa. Está em 1 Coríntios 5,7. Quem poderia ler 1 Coríntios 5,7? Vamos ler para a gente. Coríntios 5:7. Isso, por favor, Francis. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estejais sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Isso. Na minha tradução está assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Aqui nos remete a quê? Uma nova massa é uma nova criatura, uma nova pessoa em Jesus Cristo, né? E o fermento, ele é sinal de pecado. Então nós devemos nos entregar diariamente a Cristo para que sejamos transformados. E ele fala, como vós sois mesmo, de fato, sem fermento. E aí ele fala que nosso Cordeiro Pascal, que é Cristo, foi imolado, ele foi morto, né? Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Isso quer dizer, também quer dizer que nós devemos morrer para o nosso eu. Esse era o encontro de sua vida para Simão. Presenciou o Calvário, os cravos atravessarem as mãos e os pés do Senhor. Viu a lança no momento que ela foi abrir-lhe o peito e partilhou da intensidade daquele momento.
viu o sol se escurecer, ouviu a oração saindo dos seus lábios, né? Dos lábios do crucificado, o brado do Senhor ressoar em seu ouvido: está consumado. Ele o viu abaixar a cabeça e o sol intenso e brilhante como jamais havia visto. Então Simão, ele saiu do Calvário com aquela marca, né? Com tudo aquilo que ele vivenciou, e ele viu que verdadeiramente era o Filho de Deus. Jesus era o Filho de Deus. Jesus era aquele ao qual os pais dele, os filhos dele falavam e que a esposa falava, né? Então Simão, depois daquele encontro, passou a levar a cruz do Senhor em sua vida, que agora também pertencia a ele. Está em Desejado de Todas as Nações 5:9-7. E que essa cruz possa nos pertencer também, para que a gente possa levar essa cruz de Cristo, levar a mensagem, né, para as pessoas, buscar a presença de Deus, ser o sal da terra, assim como Jesus tem nos pedido. É o meu desejo e oração para vocês. Amém. Sandra, você pode orar após o último louvor, por favor? Nós ouviremos um louvor agora, também pelo Sandro. Que ele é o louvor final, ele vai ajudar a gente a cantar. É lindíssimo esse louvor. Afinal, que me tem tanto
Ele é meu Rei e Redentor. Era eu quem devia morrer. Quanto amor da sua vida na cruz para salvar alguém, veio como Amém. Obrigada, Sandra. Lindíssimo louvor, né? Quem que deveria morrer no lugar de Cristo? Cada um de nós. Eu, você. Ficamos de pé para louvarmos o nosso Deus. É uma versão diferente desse louvor que é lindíssimo. Sublime amor, o amor de Deus que a vida não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus entregou. Ao sofredor deu Ele a mão e as culpas lhe perdoou. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Sentindo ao mar se transformasse e em papel o céu também, e a pena ágil deslizasse, dizendo que esse amor contém, daria fim ao grande mar, ao esse amor escrever, e o céu seria tão pequeno pra tal relato conter. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Excelso amor, o amor de Deus que nos remiu da perdição. Em gratidão proclamaremos tão grande amor e salvação. E quando enfim no lar dos céus, em gozo e glória eterna, pra sempre ali desfrutaremos do grande amor divino. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Amém? Tem algum pedido de oração especial, Sandra? De algum internal? Deixa eu ver. Não, mas nós temos ligado conosco a Janice, o Muito bem-vinda, Janice. José, o
o José também. José, seja bem-vindo. José Arimateia. José de Arimateia. Está sempre conosco. Isso. Janice. São esses que nós temos hoje. A Sarinha está ligada com a gente. Sarinha. Pastor César passou por aqui. Pastor César passou conosco. A Neide. A Neide. A Janice Cavalcante também. Janice Cavalcante. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. A Uda. A Uda? Isso. Olha que legal. Dona Uda eu conheço, é uma amiga minha do interior, mãe da minha amiguinha de infância. Olha que legal. Então são esses. Uda Ruda é o nome dela. Né, que participou conosco, aqueles que ainda vão assistir. Nós faremos uma oração de agradecimento, tá? Então, já que ninguém tem nada para pedir, eu só coloco nas mãos de Deus os pedidos de oração do nosso grupo, Jornada de Oração. Tem muitas pessoas ali com problemas sérios de saúde, que Deus atue poderosamente ali nos pedidos colocados e que Deus abençoe e nos guarde. Oremos. Pai querido, santo, santo, santo é o teu nome, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, nosso Pai eterno, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Amém. Santo é o teu nome, Senhor, e nós te adoramos de todo o nosso coração. Nos acompanhe agora para o nosso lar e obrigada por tua presença aqui neste culto, Senhor. Esteja com cada família aqui representada, com as pessoas que estiveram conosco, que estão também, esteja com cada família e com eles ali representados e nos abençoe e nos guarde, Senhor, com o perdão dos nossos pecados. A ti todo louvor, toda honra e glória em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Amém. Amanhã estaremos aqui às 19 horas, né, a partir das 19h30. Participe conosco na Sexta-feira Santa, no culto, onde teremos uma linda pregação sobre o tema o drama da paixão.